pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ciência em Pauta. Aqui a gente bate um papo sobre as pesquisas e projetos de extensão que estão rolando aqui na UENG e também na região de Frutal. Estou na presença da Carol Natasha, que agora é diretora da UENG, e vamos estar batendo um papo, né, a respeito desses projetos que a gente tem em desenvolvimento aqui na UENG. Oi, ouvintes, oi, Danilo, oi, os nossos convidados especiais hoje, o professor Rodrigo Milan e a professora Eliana Panarelli. Estamos aqui em 2025 agora, só fazendo uma pontualidade, com mais uma versão do nosso Ciência em Pauta. Quem tiver dúvidas, sugestões, comentários, podem enviar para a gente no nosso e-mail cienciaempauta@gmail.com.br. E para quem não sabe, o Ciência em Pauta ele tem uma versão de vídeo que vocês podem acompanhar no YouTube, que são versões antigas, mas agora nós estamos no Spotify também. Vocês podem acompanhar esse nosso podcast. E hoje a nossa conversa vai ser sobre um tema bem importante, que é sobre a qualidade da água aqui em Frutal. Para isso a gente trouxe, dois pesquisadores, para debater junto com a gente sobre essa situação. Eles pesquisaram a fundo sobre esse assunto e trouxeram dados que mostram como fatores como o saneamento básico, a seca e até mesmo o descarte de esgoto impactam diretamente os nossos córregos e rios. Eles vão explicar para a gente o que acontece, e o que eles encontraram, principalmente o que esses resultados significam para o dia a dia da população em geral de Frutal. Bom, eu estou aqui em Frutal desde 2009, E antes disso eu fiz uma trajetória de graduação em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Zoologia com aplicação em Ecologia Aquática. E trabalhei também na Universidade de Mato Grosso do Sul, onde eu fazia pesquisa na região Pantanal. Um estado que a gente gosta bastante também, temos ponto em comum nisso, professora Eliana. E aí, desde que eu cheguei aqui, inicialmente a gente teve muita dificuldade em começar a realizar pesquisa, Era mais com parcerias. E agora eu acho que tem uns 6 anos, mais ou menos, que a gente está conseguindo tocar as nossas próprias pesquisas, sempre muito em parceria, eu e o Milan. Agradeço a Carol e o Danilo pelo convite, para a gente expor um pouquinho do que a gente tem feito. Eu cheguei um pouquinho mais tarde que a professora Eliana, eu estou aqui desde 2014, mas efetivamente trabalhando com a qualidade de água no município começou em 2016 com o projeto no Parque dos Lagos. Antes eu quero me apresentar, eu sou o professor Rodrigo Milan, eu também sou biólogo, assim como a professora Eliana. Fiz toda a minha trajetória na Unesp de Jaboticabal, minha trajetória acadêmica, desde o curso de graduação, passando pelo mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre trabalhando com qualidade de água. E chegando aqui em Frutal, eu me deparei com o Parque dos Lagos inaugurado, com aqueles 3 lagos ainda estavam bem bonitos. Eu fiz vários projetos de iniciação científica. Teve uma outra professora que também hoje está em Ibirité, a Cristiane de Freitas, que a gente fez um trabalho em parceria, que eu analisava a qualidade da água, os micro-organismos fitoplanctônicos, as algas. E de lá para cá a gente vem fazendo, junto agora com a professora Eliana, projetos em parceria, principalmente depois que nós conseguimos abrir o mestrado em Ciências Ambientais. E a gente conseguiu focar bem as nossas pesquisas na qualidade da água, que tanto agora de corpos de sistemas hídricos lênticos, que são aqueles mais paradinhos, como o Parque dos Lagos, como aqueles que correm, são os rios, que a gente vai apresentar um pouquinho das nossas pesquisas ao longo da nossa conversa aqui. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que o mestrado de Ciências Ambientais mudou a configuração das pesquisas, principalmente nessa área. E hoje a gente vê também que a universidade ela é convidada para participar de audiências públicas que envolvem sobre saneamento básico do município. Como o mestrado ele é importante. E já, professor Rodrigo Milan, que você falou do Parque dos Lagos e a professora Eliana, conta um pouquinho para a gente o que vocês encontraram. A gente vê muita gente, a parte da população indo lá pescar. Nós vemos assim, outros animais, os patinhos, as capivaras mais recentemente, mas a gente vê que a população ela está lá. E aí, assim, esse peixe pode comer? O que vocês encontraram? Pode pescar lá? Em pesquisas mais preliminares, por volta ali de 2016,
a gente já conseguia encontrar um nível de contaminação por bactérias, principalmente bactérias que estão no nosso intestino, que são os coliformes termotolerantes, mais conhecido como coliformes fecais, a grosso modo os cocô, sabe? A gente viu um nível de contaminação bem grande já no terceiro lago ali, próximo à avenida que passa, tá? Aquele lago maior, que eu vou deixar para a professora Eliana contar a história de como aquele lago surgiu, e é um problema porque é lá justamente onde as pessoas pescam. Então, basicamente, as pessoas estão consumindo um peixe que tem um contato muito grande com bactérias. E essas bactérias podem sim contaminar os peixes. Conta um pouquinho, Eliana, do trabalho que a gente fez com o Heitor para mostrar a parte do represamento. Então quando a gente pensa os 3 lagos, né? O primeiro é basicamente a nascente, onde a água surge da camada subterrânea para a superfície. Então é um lugar onde a água deveria ser relativamente pura, pura que eu digo sem contaminantes, né? Aí o segundo lago ele já está construído há bastante tempo, né? E antigamente ele era relativamente protegido por uma faixa de vegetação que segurava um pouquinho os contaminantes, né? E o terceiro lago ele foi construído, não sei precisar a data, mas é mais recente. Eu cheguei a ver, quando eu cheguei aqui ele não existia, e ele foi construído para contenção de água da chuva, né? Por causa das enchentes ali. Só que daí, então o que acontece? Ele recebe uma canalização com água que vem de toda a bacia hidrográfica daquele riozinho, né? E aí ele vem com muito contaminante. E aí o Milan está falando que é um ambiente que é mais preocupante. E nesse ambiente eu estudo principalmente a qualidade da água do ponto de vista dos organismos que estão lá. Tá? O Milan vai para mais parte microbiológica e química, e eu trabalho com os organismos um pouquinho maiores, mas ainda microscópicos, né? E nesse terceiro lago não aparece um grupo de microcrustáceo, um organismo bem pequenininho, né, do parente dos camarões, dos caranguejos, mas muito pequenininho. Não aparece um grupo que é muito sensível, né? Então isso já dá um alerta, acende um sinal de alerta para a gente. E no segundo lago, que teoricamente a água seria melhor, esse grupo aparece. Mas o que a gente detectou lá? Que esses organismos, em determinada época do ano, principalmente na época que diminui o volume da água, esses organismos estão aparecendo com deformações. E essas deformações, dentro de todo o conjunto científico que a gente tem para leitura, elas indicam que esses organismos estão com alterações devido à presença de metais tóxicos na água, tá? E aí, o que a gente fez? Nesse meio tempo, a gente ficou sabendo que tinha um profissional aqui da região que fez análise do sedimento daquelas lagoas. E aí, a gente entrou em contato com ele e realmente a gente tem uma taxa elevada de cromo, principalmente cromo, né? E outros metais tóxicos no sedimento. Então, o que significa isso? Quando a água diminui a concentração, o sedimento mistura mais com a água. E aí esse sedimento está trazendo uma contaminação para os organismos maior quando o lago está secando. E aí a preocupação maior ainda é que essa água do segundo lago passa para o terceiro, onde a gente nem encontra os organismos, nem deformado nem nada. Significa que está totalmente inapto para eles estarem ali, né? Porque esse lago recebe uma concentração maior de tudo quanto é substância que está escoando e vindo com a água da chuva e fica retida ali. E é nesse lago que a gente vê muitas vezes as crianças, uma molecadinha tomando banho, cachorro, pescando peixinho, que sempre quando eu vejo eu vou lá conversar, mas não adianta porque eu não estou lá sempre, a gente não está lá sempre. A gente realmente precisava de alguma forma de ação da gestão pública que impedisse o contato direto com aquela água. Essa é a atitude inicial que você tem que tomar. Depois a gente tem que pensar em descontaminar, saber direitinho como é uma água que vem de uma rede difusa com a chuva, né? Vem de todos os cantos, a gente não sabe precisar exatamente o que está gerando essa contaminação. Então precisa de uma investigação para saber o que é, para a gente
poder pensar numa diminuição da contaminação. Mas inicialmente a gente precisa pensar em não ter um contato direto com a água do lago. E vejam como que é interessante a ciência, né? Quando eu comecei os meus estudos lá, o lago que tinha a melhor qualidade de água com os parâmetros que eu analisava era o segundo lago, que é o lago do meio ali que a Eliana estava contando. Quando nós começamos o trabalho de um dos alunos do mestrado, identificamos esses organismos defeituosos, aí a gente já descobre que aquelas variáveis elas já não conseguiam responder pela qualidade da água, porque na verdade nós tínhamos organismos com problema, então o problema estava vindo do sedimento. A gente não fez essas análises mais profundas que a Eliana falou dos metais na água, mas muito possivelmente esse problema com os micro-organismos está vindo do sedimento. E para agravar a situação, chegou um determinado momento que a nascente já não dava conta de abastecer o primeiro lago, que abastecia o segundo, que abastecia o terceiro. O que o poder público resolveu fazer? Escavar o sedimento, o fundo dos reservatórios, e deixá-los mais profundos, com o intuito de tentar chegar na água que passa lá no fundo, né? Então, esse agravamento, esse problema que a Eliana está contando, que estava preso no sedimento, lá na terra do fundo dos reservatórios, ainda foi propagado para a água com essa escavação. E, não chegando no destino que eles queriam, que seria a água brotar do fundo dos reservatórios, eles canalizaram água da rede pública, da rede de escoamento de chuva, para os 2 outros reservatórios que não recebiam essa canalização, o que piorou em grande quantidade a qualidade da água. Só para o pessoal, eu vou já passar para o Danilo, mas para todo mundo entender. Vocês fizeram análise da água e no primeiro momento no reservatório 2 estava ok. Quando a gente fala de sedimento, então a gente pode estar falando da terra. Da terra que fica lá no fundo. Da terra para o pessoal entender, né? Porque às vezes a gente fala o termo sedimento, mas quando se detectou as mudanças nos peixes, nos animais que estavam lá, não era por conta da água, mas por conta do sedimento. E algumas ações que foram tomadas acabaram agravando, então, essa qualidade que está lá. Portanto, gente, fico alerta aqui já desse nosso primeiro ponto. A nossa recomendação: não nade no lago. Não e se pescar, não como peixe. Né? De preferência não pesque, porque a gente já sabe que a água tem cocô ali. Os micro-organismos que ficam no cocô. Então não pesque. Não pesque. Isso. E eu confesso para vocês, quando eu li o estudo de vocês, eu assustei, justamente por causa disso que vocês mencionaram agora. Até porque eu sou um frequentador do lago. Eu vou muito, eu gosto de ir lá caminhar, assim como muita gente daqui de Frutal. Gosta do ambiente, né? E saber que o lago está nessa situação, juntando com que lá no lago tem uma fauna muito grande, tem de capivaras, gatos, cachorros, patos, né? Tem aves em geral que frequentam ali, né? Eles estão expostos a tudo isso. Vocês deram, conversando agora, algumas soluções do que poderia ser feito. Vocês, como especialistas mesmos, quais as soluções que vocês consideram efetivas, que de fato vai trazer solução para esse problema? O que vocês poderiam dizer? Bom, com a sua fala agora, uma coisa que eu quero ressaltar é que esse não é um problema exclusivo de Frutal, tá? Todo lago, todo reservatório, rio em área urbana recebe todo tipo de substância e, assim, é um problema muito sério conseguir controlar a qualidade da água em área urbana, tá? Então eu quero deixar isso claro, porque não é um problema específico da prefeitura de Frutal, entendeu? É um problema que a gente tem que investigar e realmente investir esforços para tentar resolver, né? Eu acho que a primeira coisa era tentar reduzir a entrada de água da chuva nos lagos. Tá? Principalmente no primeiro e no segundo. O terceiro foi construído para isso, para reter água para um problema sério que é a questão da enchente naquela região, né? Então o terceiro lago a gente entende que tem que receber essa água mesmo, mas a nascente e o segundo lago eles não precisam receber essa água.
No nosso entendimento, eu não sei se foi isso mesmo, eles canalizaram a água ali para tentar encher com a água de novo. Só um ponto. Quando eles fizeram isso, eu estava frequentando o lago, fazendo muita caminhada e eu vi, realmente enche. O lago fica bonito, né? Mas eu pensei, gente, isso é água da chuva. A água vem escorrendo, né, por esgoto não, mas pelo meio-fio das ruas, com todo o sedimento, toda a sujeira e vai parar ali, né? Então, isso eu acho que eu percebi e falei, gente, isso não é tão bom assim, né? Então, eu acho que uma ideia inicial, assim, que não é tão difícil, é menos difícil descobrir do que descobrir as fontes poluidoras, que é uma coisa que a gente tem que um dia conseguir fazer, né? Mas é tentar barrar um pouco essa poluição de chegar na água, né? E aí, o que daria para tentar fazer, que a gente já até teve uma conversa uma vez com a prefeitura, um pouco antes deles fazerem essa ligação da canalização do primeiro e segundo lago, mas o que ajudaria muito era tentar recompor aquilo o que era o ambiente anterior. Aquilo ali eram veredas. Vereda é um local de nascente ou de área alagada da região de Cerrado. Então é um ambiente que deve ser protegido. Na legislação, é um dos ambientes que merece a melhor proteção. Só que a gente tem a possibilidade de, em área urbana, ele ser modificado. Só que eu acho que a ideia era tentar uma modificação que aproximasse ele o mais possível do que era o ambiente natural. Né? Então aí o lago não seria mais realmente um lago. Ele poderia, eu acho que ele pode ficar até naquela depressão que foi construída, não precisa mexer muito estruturalmente, mas recompor a vegetação aonde seriam as margens do riozinho, as margens da nascente. Porque a gente tem mapeado, inclusive isso no trabalho do Heitor, que foi orientado do Milan, e meu co-orientado, a gente tem mapeado como era o ambiente antes da modificação e como ele é agora. E existe possibilidade dele se aproximar do que era antes e ter novamente a vegetação protegendo a água desses contaminantes. Só mais uma coisa. Eu me lembro, antigamente, que o lago ele se enchia sozinho, né? E de um tempo para cá isso não tem acontecido. Isso também colabora em algum ponto, né? O fato do lago não estar conseguindo fluir a água naturalmente impacta diretamente nisso, nessa Danilo, situação? a primeira tentativa que o poder público teve foi tentar fazer com que a nascente voltasse a ter água, né? Eles escavaram, tentaram achar água e não conseguiram. Por isso veio a segunda solução, uma solução alternativa que não acho que seria o mais adequado, de pegar a água que estava escorrendo do meio-fio e jogar para dentro do sistema. E nós temos um agravante que eu esqueci de comentar. No terceiro lago, que é aquele que está disponibilizado para captar a água de escoamento mesmo, ali tem descarte de esgoto clandestino. Isso é um problema que já foi detectado por nós, pela Copasa, pela Prefeitura, e estão tentando, né, fazer com que as coisas melhorem, mas não tem sido muito efetiva essa tentativa. E a gente precisa fazer com que isso seja. Talvez esse é um agravante muito tenso quando a gente pensa em qualidade de água, principalmente quando a gente está pescando na água. Bom, saindo um pouco agora do lago, né, da cidade, e só uma observação, gente, o lago continua lindo, as pessoas podem correr, podem caminhar, podem ir para as quadras, a gente está fazendo uma análise técnica também importante, a gente está aqui tendo, que eu acho que é o papel da universidade, a gente olhar e a sociedade como um todo, né, as suas instituições, pensar em soluções para isso. Mas saindo um pouco da questão do lago, vocês estudaram diversos pontos do Ribeirão Frutal, né? Que é o rio que passa, não somente tem uma parte que vem para a cidade, mas ele extrapola essa questão do município. Quais são os pontos mais críticos, assim, olhando para o estudo que vocês fizeram, o que mais chamou atenção nesse estudo todo? Carol, a gente está com um monitoramento atual e eu tenho um monitoramento um pouco mais antigo do trabalho. Os dois são trabalhos de alunos do mestrado, né? O que nós conseguimos detectar é que no final do trecho urbano, ou seja,
lá onde tem o escoamento do efluente, do descarte da água da estação de tratamento de esgoto, é o local mais crítico. E isso foi debatido lá na audiência pública, né? Foi apresentado todos os dados lá. E ali merece uma atenção especial da Copasa para melhorar a qualidade do efluente, ou seja, a qualidade do que está chegando para a rede de tratamento de esgoto tem que ser compatível com o que a rede aguenta. Então precisa ter um melhor dimensionamento dessa rede, com tecnologias mais novas, para melhorar o tratamento e não impactar tanto quando é descartado o restante do tratamento. Então o tratamento ele não está sendo efetivo, o que prejudica da estação de tratamento para frente o sistema hídrico está horrível. Bom, a gente estava falando do lago, né, agora há pouco, a gente agora está falando dos rios e dos córregos que passam por tal. E tem essa diferença, né? A gente sabe que rios e córregos são águas correntes, a água passa e a gente tem a impressão de que a sujeira também vai embora, mas a gente sabe que não é bem assim, né? E essa contaminação que vocês detectaram, né, com o estudo de vocês, representa algum risco para a população? Não só a população, mas a fauna, a flora, tudo. Porque a gente sabe também que muitos agricultores utilizam dessa água para irrigar, para fazer as suas, né, devidas atividades. Pensando em água para beber, tá? Eu acho que o risco é baixo porque ela passa por um tratamento. Eu acho que esse tratamento ele é bem elaborado, assim, criterioso. Além disso, a gente tem uma situação que a gente até discutiu lá na audiência pública, que tem um lado positivo e um negativo também. A Copasa ela está explorando bastante água de aquífero, então a gente está recebendo uma grande parte da água de abastecimento público, ela é do aquífero Guarani, né? Então aí vem com uma outra qualidade que é muito diferente da água superficial, tá? Mas por que eu falo que é preocupante? Porque a gente tem que cuidar principalmente da superficial, porque é ela que se repõe. A água de aquífero, ela não se repõe no nosso tempo de vida, assim, né? Então é uma água que se a gente explorar, a gente não vai ter no futuro. E só complementando, até para tirar um pouco da culpa em cima da Copasa, nessa questão do tratamento da água para beber, né? Então, o que você está dizendo é que a água em si não é um problema. A água para beber, a Copasa trata e pode estar consumindo sem grande preocupação. Eu tô entendendo. A que chega nas nossas casas passa pelo tratamento, mas não significa, por exemplo, que se eu tivesse passeando no rio, enchesse uma garrafinha, eu poderia beber. Não pode, de jeito nenhum. Eu acho que isso é importante, os nossos ouvintes. Por que a água ela bebe? Porque a água que chega na nossa casa é tratada. Isso. A água do rio não. Então não cheguem lá e estou andando de bicicleta, estou com sede, encontrei o rio. A gente não recomenda. Isso. Mesmo que seja uma água de nascente, sem cheiro, sem cor. A gente acha que está tudo lindo e pode não estar. Que é diferente também, que essa água que a gente bebe, é diferente de um produtor pegar essa água direto do córrego para irrigar as suas plantações. Sim. Né? E aí, assim, uma coisa que a gente tem que falar, a gente não analisou a água da torneira, mas pelo que a gente conhece do tratamento, acredito que não tem problema, tá? Enfim... No tratamento, uma coisa que a gente mais encontra de contaminação da água são os coliformes que o Milan está falando, inclusive nas nascentes, tá? Porque a gente tem um outro estudo nas nascentes de todas as bacias hidrográficas dos córregos do município. E todas têm contaminação, algumas em situação mais crítica e outras menos crítica, mas nenhuma nascente está livre de contaminação por coliformes fecais. Traduzindo, pelas fezes, principalmente do gado, tá? Então a gente tem isso presente em todas as nascentes, por isso não recomendamos pegar água e beber direto de nenhuma nascente. Para o produtor rural que não tem um abastecimento público, o que ele pode fazer? Porque daí a gente também não tem, dentro daquilo que a gente consegue avaliar, concentração de substâncias químicas que sejam problemáticas. O problema maior é bactéria. Tá? Então, o que o produtor tem que fazer quando ele pega a água da nascente direto? Tem que fazer a descontaminação com cloro,
né? Então isso é aquele cuidado básico, sempre tem que tomar. Nunca beber água direto da nascente, porque todas as nossas nascentes estão contaminadas. Na área rural, o problema são as bactérias principalmente. Depois a gente vai comentar uma outra coisa, mas principalmente as bactérias, tá? E pode, uma pergunta bem assim, leiga, esses produtores, eles podem criar um sistema de irrigação puxando a essa água? Porque se eles puxarem, o que a gente está entendendo é que esses produtos agrícolas, eles estarão contaminados. Eles podem, desde que eles tenham um termo de outorga, né? Ah, tá. Sim. E aí, toda essa parte do cultivo que vai ser aproveitado, ele passa por uma descontaminação também. Então, tudo bem, entendeu? Eu acho que, de maneira geral, é isso. Toda a água de irrigação vem com substâncias do que está sendo usado no entorno. Isso é fato, né? O que a gente também tem que pensar é que isso é um problema muito sério se algum produtor quiser fazer produção orgânica. Isso é um problema sério, porque ele muitas vezes não vai conseguir os padrões orgânicos por causa da água que ele está utilizando para irrigação. Era nesse ponto que eu queria chegar. E aí, o que os produtores estão fazendo? Eles estão utilizando... Quem tem produção orgânica na região é bem pouco, tá? Mas aí usa poço artesiano. Aí vai pegar daquela água lá que não repõe, para poder não ter uma água contaminada. Então, por isso que a gente precisava muito tratar as nossas águas superficiais, para poder estar disponível para todos os usos sem problemas. Né? Danilo, e também, a grosso modo falando, a gente pode pegar e fragmentar, dividir o córrego em 3 porções. A porção agrícola, que fica antes da cidade, a porção que fica dentro da cidade, que é onde tem a captação de água para tratamento e distribuição para a gente beber, e tem uma continuidade do fluxo do córrego, né, que vai desaguar lá na estação de tratamento de esgoto. Então, as 2 primeiras porções, que é a parte agrícola e a parte do município, tem uma qualidade de água assim, aceitável para um sistema hídrico. Né? Sim. Já depois da estação de tratamento de esgoto, é inviável a utilização dessa água para qualquer finalidade sem um tratamento. É inviável. Interessante. Aí depois ela vai desaguar no Rio Grande e dilui um pouco. Mas a gente está contribuindo seriamente para a contaminação do Rio Grande, se a gente for pensar numa escala mais ampla. Né? Que o problema acaba se tornando até maior. E quase todos os municípios fazem isso, gente. Também não vou falar que é exclusividade nossa, não, tá? É importante falar isso, né? A gente está aqui olhando as nossas práticas porque é o local que nós estamos, né? É o que eu costumo pensar, a gente não tem que pensar fora do nosso ambiente aqui, né? A gente está contribuindo para nós aqui. Seria bom se todos contribuíssem, né? Mas a gente não pode se preocupar com todos ao mesmo tempo, né? Ô Danilo, tem uma coisa importante que agora retomando dos indicadores, para o pessoal entender o que a gente consegue, o que a gente dá conta hoje, o que a UENG dá conta para fazer as análises de água. Quais são os instrumentos que a gente tem, assim? Ô Carol, nós temos instrumentos, vou chamar de instrumento para ficar mais fácil, tá? Nós temos instrumentos bem básicos hoje em funcionamento que dão uma certa noção do que a gente pode ter de alguns parâmetros como amônia, nitrato, nitrito, fósforo, ortofosfato. E nós temos vários equipamentos que estão começando a chegar, a serem instalados, a gente fazer o treinamento, que vão dar uma ideia do que a gente tem de outros contaminantes agora, uns contaminantes mais problemáticos, como agrotóxico, alguns metais na água, a gente pode fazer também no sedimento. Isso a gente vai poder utilizar tanto os equipamentos que estão no laboratório de solos, que está sendo implementado, quanto na central analítica, que também a gente tem uns equipamentos muito, muito modernos aqui, mas ainda estamos engatinhando no uso. Só que nós temos que ter em mente que nenhum dos nossos laboratórios são laboratórios credenciados. Então nós não podemos oferecer laudo para as pessoas ainda, do pessoal da comunidade. Quem sabe no futuro esse seja um projeto, né, da gente conseguir credenciar um laboratório, fazer um laboratório de análise de água de alto padrão. Então, aí uma coisa que eu acho bem interessante também caracterizar é que a gente acha que a gente estuda a fauna e a flora aquática só em termos de biodiversidade. Só que não, tá? Como a gente estava falando inicialmente, a gente detectou organismos com alterações que indicam que é por metal pesado.
né? Aí agora a gente está fazendo também um estudo, esse que envolve as nascentes, não só o Ribeirão Frutal, mas são 15 nascentes distribuídas em todos os córregos da região, né? E a gente está analisando a fauna aquática, tá? E aí a fauna aquática indica pra gente qual a qualidade daquele ambiente, mesmo que a gente não consiga medir se tem agrotóxico, se tem metal, se tem os nutrientes que são decorrentes da decomposição, mesmo que a gente não consiga medir com precisão, os organismos que estão ali, eles conseguem detectar, né? Alguns vão estar presentes e são tolerantes a tudo isso, e outros não são tolerantes. Eles deveriam estar ali, mas não estão porque tem alguma coisa indicando, olha, o ambiente não está legal. Então, mesmo que a gente não encontre o bicho tortinho ali, a presença de alguns grupos indica, olha, a condição está boa. E a ausência e a predominância de alguns poucos fala, olha, a condição está ruim. Então, são organismos que dão para a gente indicação da qualidade do ambiente. Aí, no futuro também, o que a gente... Porque eu e o Milena, a gente é mais ou menos ambiciosa na história, né? No futuro, além de ter a central analítica funcionando, toda a parte química podendo ser avaliada, a gente quer também construir um laboratório de organismos aquáticos para fazer o quê? Testar qual o efeito de cada substância em determinados tipos de organismo. Porque daí a gente consegue, além de ter um relato melhor para a região, a gente também consegue colaborar cientificamente com esse conhecimento sobre qualidade de água, sobre qualidade dos ecossistemas aquáticos, entendeu? Então aí a gente consegue outras respostas. Uma coisa que eu acho bem interessante, até o poder público e a população ter uma ideia, é que aqui na universidade a gente não faz só aqueles testes de monitoramento como faz o pessoal do IGAN, a Copasa. A gente está aqui para produzir conhecimento novo, né? Então, isso o pessoal não entende, né? A gente fala, mas a gente está fazendo trabalho no Ribeirão Frutal. Mas já tem um monte de gente que fez trabalho no Ribeirão Frutal. Então, o trabalho aplicado de monitoramento é uma coisa. A pesquisa científica para produzir novo conhecimento é outra coisa. E é isso que a população e o poder público tem que entender que a universidade faz, né? Porque a gente está aqui para isso. Um exemplo, esse trabalho que a gente publicou sobre os organismos deformados era informação que não tinha para aquela espécie, né? Então a gente está falando, olha, essa espécie reage assim quando tem metal tóxico. Você tem que tudo muito específico. Você tem que olhar a antena, você tem que olhar a pata, você tem que olhar dessa espécie. Aí é um assunto que não é muito aceito pela população como um todo, né? É muito técnico, mas são informações que a gente produz e muitas vezes para dar suporte para alguma análise que a gente não tem, qual a análise que a gente poderia fazer, né? A gente está descobrindo no estudo das nascentes que talvez analisar a água não é tão importante como analisar o sedimento, né? Então, e não é uma análise que está prevista nas resoluções sobre qualidade ambiental, né? É uma coisa que a gente está detectando para a nascente do Cerrado. Então, nascente de Cerrado, gente, tem pouquíssimo estudo feito. A gente utiliza aquele conhecimento que vem da Mata Atlântica, que vem da região amazônica e que não necessariamente é o mais adequado para a nossa região. Então é isso que a gente queria que o poder público e a população entendesse como a colaboração da universidade para a nossa região. A gente está estudando de maneira específica e buscando caminhos para compreender melhor os nossos ambientes e para posteriormente levar essa informação como forma de atuação dos produtores, do poder público, da população, para resolver de maneira mais específica os nossos problemas. E além disso, a gente está de forma contextualizada desenvolvendo pessoas para trabalhar atuando no meio ambiente, né? Eu achei sensacional e quem sabe a gente não vai criar até um novo protocolo de estudo, pelo menos aqui para o Cerrado. E eu achei mais sensacional ainda a ambição de vocês. Vocês têm que procurar a direção para o que precisar, entendeu? Para a gente conseguir colocar em prática. Isso. E pegando o gancho que vocês estavam falando aqui da região, né, principalmente do Cerrado e Frutal se encontra nessa região, a gente sabe que Frutal passa por situações de secas muito severas, não só Frutal, né, mas em especial Frutal. E no estudo de vocês falaram que a seca contribui de uma forma significativa, podemos dizer assim, né, para a situação dos rios
e córregos aqui da região. E eu queria que vocês falassem um pouco mais a respeito disso. Como a falta de chuva contribui para esse agravamento desse problema? Todos os nossos estudos, aliás, todos os estudos que eu tenho feito, eu tenho comparado o sistema tanto na parte da seca quanto na parte da chuva. Uhum. Na chuva a gente tem o escoamento para dentro do sistema, né? Escoamento da parte que fica ali depositado ao redor do rio ou da represa. E na parte da seca, esse escoamento é um agravante. Uhum. Mas na parte da seca, a professora Eliana até comentou no começo da nossa gravação aqui, que as coisas acabam se concentrando, porque abaixa o volume de água, e aí tem uma interação maior com o sedimento, e isso pode trazer um prejuízo, né? Uhum. Então, basicamente é isso. Sim. E uma coisa que eu quero ressaltar é que não é só a ausência de chuva, tá? A gente tem que pensar, quando a gente pensa a questão ambiental, a gente tem que pensar o local e o global, tá? Principalmente quando a gente pensa recursos hídricos, a gente não pode pensar um curso d'água, a gente tem que pensar a bacia hidrográfica, que é todo aquele conjunto de riozinhos que vão se encontrando, né? Então, uma nascente vai influenciar o rio maior, o conjunto de nascentes muito mais ainda, né? E aí, então, a gente tem que pensar nessas duas dimensões, tá? E outra coisa, a questão da chuva, a gente tem mudança do regime de chuva por causa das questões globais? Tem, tá? Mas a gente tem problemas locais, né? Essa variação entre período seco e chuvoso, principalmente na zona rural, a gente está entendendo que quando a gente tem pastagem, a gente tem problema da contaminação, por coliformes parará. Mas a gente, quando predomina a pastagem numa região, a gente não tem a variação tão grande entre período seco e chuvoso do volume d'água, que a gente mediu a vazão dos rios. Agora, quando a gente tem a bacia hidrográfica de cada riacho com maior quantidade de monocultura, tá? Aí a gente tem o quê? Um volume muito maior na época da chuva e um volume menor na época da seca. Então, o que isso significa? A gente não tem ainda prova estatística para isso, mas são indícios do que a gente deve focar esforços para estudo também, tá? A monocultura está favorecendo que a água escorra rapidamente pela superfície e não infiltre. Quando a água infiltra, e eu acredito, né, a gente precisa ver isso, principalmente porque aqui a gente está em região de cerrado, onde não só a floresta é importante, mas os campos naturais também são importantes. Esses campos naturais têm um funcionamento relativamente semelhante com a pastagem, não é igual, tá? Mas tem uma função aí relativamente semelhante, e a água infiltra na pastagem. Já na cana, com aqueles corredores, né, que são o solo compactado, a água escorre muito rápido. Então, na época da chuva, os rios enchem rápido. Na época da seca, eles reduzem muito, principalmente onde a gente tem a monocultura substituindo a pastagem. E associado a isso, a gente tem a devastação do que segura, né, todos os contaminantes na época da chuva, né, que são as matas ciliares, as matas de galeria. Então, os produtores querem chegar até o limite, e às vezes o limite é problema. Tá, só acrescentando mais um fator nisso tudo. O ano passado a gente teve muita queimada. Isso contribui também para o agravamento dessa contaminação? Deixa eu falar de um outro trabalho que a gente está começando agora, que é o mapeamento de áreas alagáveis que a Água Sofia está fazendo, tá? As áreas alagáveis, gente, elas incluem tanto as nascentes como aquela região de brejo, que ninguém gosta de brejo, não sei porquê, tá? Mas o brejo é muito importante. A região de brejo, normalmente, é uma região encharcada, com muita matéria orgânica embaixo, tá? Então, se ela está encharcada, se a água está ali, aquele lugar, ele vai segurar as queimadas. Então, também é uma barreira para queimada, tá? Agora, se a água seca, a matéria orgânica sobra e aquilo ali é combustível para queimada. Então, se a gente pensa no problema da queimada, a gente também tem que pensar na disponibilidade de água nos ambientes. As áreas alagadas, elas também têm que ser preservadas, elas também têm que ter mata ciliar, e aqui na região ninguém vê isso. O pessoal passa por cima, a terra, não considera a vegetação ciliar na área alagada, como se não fosse obrigatório que tivesse. Às vezes eu acho que por desconhecimento também, ou porque quer chegar até a beiradinha com a plantação e tal. E isso gera problema futuro,
Na conferência que a gente teve presente agora, semana passada, um do pessoal que é responsável pela coordenação assim, da parte de sustentabilidade para a agricultura, eu não lembro, é Rogério alguma coisa, eu não lembro qual é a posição dele. Mas ele estava falando que um dos grandes problemas agora é o enfrentamento das queimadas por parte do produtor rural. Só que se o ambiente estiver mais seco, vai ser muito mais difícil combater a queimada. Se o ambiente estiver com as áreas alagadas, preservadas, além das nascentes terem um volume de água maior, a gente vai ter uma barreira para o fogo não ultrapassar nessas regiões. Então, o ambiente está todo conectado, gente. Não dá para desconectar. Acho que fica a dica, então, gente. Vamos preservar, vamos plantar mata ciliar se não tiver, vamos reconstruí-las, porque... inclusive ajuda a própria plantação. Só vou fazer mais uma observação, assim, plantar umas áreas de APP, tá? Isso daí tem que ser feito com direcionamento, tá? Outra coisa que a gente está observando nos nossos estudos é que nem sempre a vegetação marginal original é florestal. Às vezes é campo, que tem que se reconstituir o campo natural daquele ambiente. Então, assim, não dá para sair plantando no cerrado de qualquer jeito, gente. A gente precisa realmente produzir informação e fazer a recuperação dos ambientes de forma baseada na ciência. Não dá para fazer de qualquer jeito. Por isso, acessem o Ciência em Pauta. Milan, Eliana, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes, para o pessoal que estiver nos assistindo? Eu havia comentado que eu ia falar de 2 estudos do Ribeirão Frutal, acabei falando de um só. Eu posso retomar? Claro. Então, o segundo estudo está em andamento. É o projeto de uma aluna chamada Fernanda. E ela está monitorando desde a nascente até a foz do Ribeirão Frutal. E ela está fazendo análise química, físico-química da água e microbiológica, tanto da água quanto do sedimento, aquela terrinha que fica lá no fundo que a gente falou, analisando metais, fazendo uma análise mais profunda. E o que a gente está querendo trazer de novidade nesse trabalho, que são as bactérias que estão associadas ao sedimento. Então a gente está tentando um jeito de analisar essas bactérias. A gente tem um estudo preliminar e vamos tentar avançar até o final do mestrado dela, que é o março do ano que vem, para ver se a gente vai ter bons resultados. Fica para o próximo Ciência em Pauta, tá? Com certeza. Dentro desse estudo das nascentes, a gente produziu um material didático que eu estou buscando, né, contato com os gestores para tentar que a gente consiga organizar um trabalho de conscientização do produtor rural. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Primeiro conhecer o que tem para depois pensar no que fazer para melhorar. Queria deixar a informação aqui para o produtor rural, que o cientista não é inimigo do produtor rural, né? O que a gente está fazendo é tentar entender o que acontece primeiro em cada nascente, né? Para depois buscar melhores soluções. A gente tem possibilidade de buscar projetos junto ao governo federal para dar apoio para a recuperação desses ambientes. Só que a gente precisa da colaboração, que eles cheguem, que eles aceitem a nossa informação, porque a gente também precisa de informação deles, lembrando que saber popular é muito importante para que a ciência caminhe também, né? Então a gente precisa dessa conversa, e sem nenhum pensar que o outro é inimigo do outro, tá? Então eu acho que isso é muito importante. E a gente também está começando agora um novo projeto financiado pela FAPEMIG, para estudar os reservatórios feitos nesses pequenos rios, nesses rios que a gente chama de primeira ordem, que é os que vêm da nascente, para saber qual é o impacto dos reservatórios quando ele é construído sozinho, quando ele é construído em série, para tentar entender, porque essa informação não existe para pequeno reservatório, né? Para buscar entender isso e trazer mais informação, que a recuperação não é para preservar um ambiente intocável, gente. Essa recuperação é para que o recurso esteja disponível para o produtor a um longo prazo, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa nas gerações futuras, né? É para a família desse produtor poder continuar produzindo de uma forma menos difícil na propriedade rural, né? Então a ideia é essa, gente, a ideia é de trabalhar em conjunto. Queria pedir muito para a gestão pública e para os produtores não encararem a gente como inimigo.
A gente não está lá para multar, quem faz isso é Ministério Público, esse povo aí que tem uma outra atuação dentro da sociedade. A gente está lá para conhecer e para propor alternativas que gerem uma sustentabilidade para a produção rural. Teremos mais edições, então, do Ciência em Pauta para discutir sobre esses assuntos. 2026 já com o resultado de Fernanda, talvez 2027 com essa pesquisa dos reservatórios. Sempre vai ser um prazer estar aqui. Danilo, eu não sei os nossos ouvintes, mas eu já fiquei com vontade de olhar para os cursos que a gente tem aqui, Geografia, Engenharia Agronômica. Não tem Biologia, mas eu tenho vontade de ser bióloga também. Eu acho que se vocês saíram com a sensação da gente daqui... de querer conhecer mais, Olha, eu já estava até querendo ir para campo para ajudar aí e conhecer melhor tudo que vocês estão pesquisando. Aproveita o momento, então já estou dizendo para todo mundo aqui, nós estamos com o edital para inscrição no mestrado em Ciências Ambientais, aqui da Unidade Frutal. Então fica um convite para todo mundo que quer trabalhar com o ambiente, quer contribuir com as nossas pesquisas, com o desenvolvimento regional. Faça sua inscrição no nosso mestrado, venha prestar o processo seletivo e entrar em algum grupo de pesquisa relacionado a essa área ambiental. Olha, eu confesso que eu fiquei tentada a me inscrever, porque eu gostei muito do conteúdo. É isso, então a gente está finalizando, né, Danilo? Isso, chegando ao fim de mais um episódio, né? E eu queria agradecer a presença de vocês, né? Foi um bate-papo bem legal, bem interessante e que contribuiu bastante, pelo menos para mim, no meu conhecimento e acredito que para vocês também de casa. É isso, pessoal. Estamos à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Danilo. E estamos encerrando o Ciência em Pauta. E não esqueça de acompanhar a gente no Spotify e também no YouTube.